Boa noite, queridos acadêmicos do curso de enfermagem, professores, demais participantes deste momento, desse evento. Estamos dando a abertura da 23ª Mostra Científica, onde estarão aqui fazendo a explanação dos seus trabalhos, com seus respectivos professores e orientadores. Nesse ano, um novo desafio, estamos trabalhando online, dizendo a vocês que qualquer comentário, qualquer sugestão, a gente pede a gentileza que vocês coloquem no chat e dentro das apresentações a gente vai procurar estar respondendo a todos. Está ao meu lado aqui a professora Denise. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse evento. E vamos então dar início à apresentação dos trabalhos. Então vamos iniciar agora com a Alice de Souza de Castro e Isabel Cristina da Silva, a orientadora a professora Suian Gonzaga, e o título do trabalho: Medidas de prevenção da Covid-19 no período de aleitamento materno, orientações de enfermeiros de um município da Serra Catarinense. Boa noite, nós somos acadêmicas de enfermagem, eu me chamo Alice, minha colega se chama Isabel, e nós estamos participando da 23ª Mostra Científica. Boa noite. Nós temos como tema medidas de prevenção da Covid-19 no período de aleitamento materno, orientações de enfermagem no município da Serra Catarinense. Nós temos como orientadora a professora Suian Liz Gonzaga dos Santos e vamos fazer para vocês uma breve apresentação. O novo coronavírus ele apresenta um quadro clínico variável. Ele pode se manifestar de formas diferentes em cada paciente. Dessa forma, então, não sabemos os efeitos que a Covid-19 pode trazer para as gestantes, puérperas e para seus bebês. Portanto, este é considerado um grupo de risco. Frente a essa situação, surgiram algumas dúvidas em relação à contribuição do aleitamento materno. Porém, de acordo com estudos publicados recentemente, não existe evidências até o momento de transmissão do vírus através do leite materno. Baseados nessas pesquisas, o Ministério da Saúde recomenda que o aleitamento materno seja mantido, desde que a mãe se sinta segura e as precauções necessárias sejam tomadas. Ainda não há conhecimento de como os profissionais da atenção primária de saúde estão orientando adequadamente as mães quanto aos cuidados que elas devem tomar neste momento. Então, considerando que o aleitamento materno exclusivo estava abaixo do esperado antes mesmo da pandemia, e considerando a situação atual e como as mães podem se sentirem seguras para amamentar nesse momento, nós chegamos à seguinte questão norteadora. Como os enfermeiros da atenção primária à saúde estão atuando na promoção do aleitamento materno e nas orientações relacionadas às medidas de prevenção da Covid-19 durante a prática da amamentação? Nosso trabalho possui como objetivo geral identificar orientações relacionadas à promoção do aleitamento materno, medidas de prevenção da Covid-19 durante a amamentação, junto a enfermeiros da atenção primária de saúde de um município da Serra Catarinense. Como objetivos específicos, nós pretendemos identificar ações de promoção do aleitamento materno durante a pandemia Covid-19, realizadas por enfermeiros da atenção primária à saúde. Identificar fontes de informações relacionadas ao aleitamento materno durante a pandemia Covid-19 e identificar a conduta dos enfermeiros da atenção primária à saúde mediante a necessidade de manejo clínico do aleitamento materno durante a pandemia Covid-19. O nosso projeto é uma pesquisa qualitativa descritiva, onde a abordagem qualitativa busca aprofundar-se no mundo dos significados das ações e relações humanas. O nosso cenário de estudo foram as unidades básicas de saúde, devido ao fato de que neste local os enfermeiros têm contato direto e contínuo com a população do seu território. A população de estudo foi composta por enfermeiros da UBS do município, onde foram alcançados um número de 18 profissionais enfermeiros. Como critérios de inclusão, então, nós consideramos que o profissional estivesse atuando na unidade de saúde por pelo menos 5 meses. E todos os participantes atenderam a esse. O período de estudo, então, ele ocorre durante o segundo semestre de 2020, e a ferramenta que nós utilizamos para a coleta de dados foi a plataforma Google Form, onde nós elaboramos questionário online
e disponibilizamos para os participantes através de um grupo criado pelo WhatsApp. A análise de dados, então, ela será feita por categorização para posterior e compreensão dos dados. O estudo seguiu todas as recomendações éticas de pesquisa com seres humanos. Ele foi submetido e aprovado pelo CEP da Uniplac e pela plataforma Brasil. Como resultados parciais, nós obtivemos até o momento 18 participantes que responderam um questionário elaborado pelas acadêmicas até a data limite estipulada. E a análise dos dados segue a metodologia de análise de conteúdo, que é composta por 3 fases, sendo elas a ordenação dos dados, onde os dados coletados são transcritos, no caso de gravações, o material é lido, relido, e os dados são organizados previamente analisados. A classificação dos dados, onde é feita a leitura do material por diversas vezes, a fim de identificar as informações mais relevantes e realizar a classificação por categorias do material. E a análise final, que busca compreender e desvendar o conteúdo, relacionando as informações obtidas com o referencial teórico. Os dados coletados até o momento encontram-se na fase de ordenação, contudo já foi possível perceber que os enfermeiros mantêm as orientações preconizadas para o aleitamento materno, incluindo a higienização das mãos e o uso de máscara. Foi possível também identificar que a maioria dos enfermeiros não se sente preparado para orientar as gestantes puérperas quanto à situação atual. Obrigada pela atenção. Boa noite. Parabenizamos, então, as acadêmicas Isabel e Alice, né, pela apresentação. E, na sequência, então, nós chamamos a acadêmica Ana Paula Israel e o acadêmico Júnior da Luz Wolff, orientados pela professora Regina Aparecida Pereira, e o trabalho intitula-se Percepção de risco da equipe multiprofissional em relação à biossegurança em tempos de pandemia pela Covid-19. Olá, meu nome é Júnior. Olá, meu nome é Ana, e nessa mostra científica nós vamos apresentar o nosso projeto de TC, que se chama Percepção de Risco da Equipe Multiprofissional em relação à biossegurança em tempos de pandemia pela Covid-19. Nossa orientadora é a professora Regina, e nós somos acadêmicos do 10º semestre do curso de enfermagem. Então, na nossa introdução, conceituamos a biossegurança como um conjunto de ações voltadas à prevenção ou eliminação de riscos inerentes à prestação de serviços, visando a qualidade e a saúde do trabalhador e do paciente. A adoção e a implementação de medidas de biossegurança são de extrema importância para evitar a exposição de fatores de riscos biológicos. Em dezembro de 2019, então, surgiu a pandemia causada pelo vírus denominado coronavírus, suscitando ao sistema de saúde ações de emergência voltadas à biossegurança, padrão de mortalidade, infectividade e transmissibilidade. Considerando o cenário pandêmico, as medidas preventivas para a doença são baseadas nas evidências atuais, uma vez que os riscos à saúde dos profissionais são iminentes pela possibilidade de contágio por agentes infecciosos. Com a ascensão da Covid-19 no Brasil, houve a necessidade de reorganizar o sistema de saúde, onde surge a nossa justificativa. Com base nessa complexa, então, problemática, causada por um vírus, percebe-se a ocorrência de inúmeras transformações para a prática assistencial nos ambientes hospitalares. Tal fato despertou interesse enquanto acadêmicos do 10º semestre do curso de graduação em enfermagem para desenvolver essa pesquisa. Temos como objetivo geral analisar a percepção de risco da equipe multiprofissional frente às transformações nas práticas assistenciais em relação à biossegurança em tempos de pandemia pela Covid-19. Os objetivos específicos é conhecer os saberes pré-existentes da equipe multiprofissional acerca da biossegurança para sua prática assistencial no ambiente hospitalar, identificar as transformações no cotidiano do trabalho da equipe a partir de medidas implantadas na instituição após o surgimento da pandemia, e também comparar as ações assistenciais da equipe anterior à pandemia com as ações atuais em decorrência do risco pela Covid-19. A metodologia, então, é uma pesquisa de campo de caráter exploratório e descritivo com abordagem qualitativa. Ela foi aprovada pelo CEP,
né? O nosso local é um hospital público na região serrana do estado de Santa Catarina. Os participantes são 28 profissionais da equipe multiprofissional, de nível superior, ativos nas áreas de enfermagem, medicina, fisioterapia, farmácia, psicologia, assistência social, fonoaudiologia e nutrição. Os participantes receberam um termo de consentimento livre e esclarecido junto com o formulário de pergunta. A coleta de dados, então, foi realizada nos meses de setembro e outubro de 2020, por meio da plataforma Google Docs, composto de perguntas abertas norteadoras com itens destinados à caracterização dos sujeitos sobre a percepção de risco da equipe multidisciplinar frente às transformações das práticas assistenciais em relação à biossegurança em tempos de pandemia pela Covid-19. A análise de dados vai ser feita pela técnica do discurso de sujeito coletivo. O nosso resultado parcial, então, como a pesquisa ainda está em andamento, a gente está fazendo a fase de análise, né, de transcrição. Os dados, eles foram transcritos na íntegra e a sua leitura gerou, então, a seleção das expressões chaves e ideias centrais para a construção do discurso, fundamentados nas opiniões dos participantes. Os discursos estão sendo organizados em categorias, abordando os saberes sobre as práticas assistenciais, da biossegurança e a percepção dos profissionais em tempos de pandemia. Então, espera-se, com essa pesquisa, criar a possibilidade de reforçar a equipe multiprofissional a importância de permanecer atenta às normas de biossegurança, minimizando o risco tanto para os profissionais quanto para a assistência aos pacientes, visando benefícios de cunho social à academia e ao cenário de estudo, trazendo contribuição reflexiva e levando a instigar para novas pesquisas na área e conhecimentos voltados à temática. As nossas referências, e muito obrigada. Obrigado. Então, parabenizamos a Ana Paula e o Júnior e damos continuidade agora com o trabalho da Emily Pereira da Silva, com a professora Denise enquanto orientadora, e o tema do trabalho: aromaterapia no cuidado e enfermagem, uma revisão integrativa. Boa noite, meu nome é Emily Pereira da Silva, sou acadêmica do 8º semestre do curso de enfermagem e hoje irei apresentar o meu trabalho na 23ª Mostra Científica da Uniplac. Então, o meu trabalho, ele é aromaterapia no cuidado da enfermagem e a minha orientadora é a professora Denise Krieger. Uma revisão integrativa. Então, a minha introdução, ela enfoca-se principalmente que as terapias alternativas, elas têm sido aplicadas na sociedade desde a antiguidade, com base no cuidado holístico do ser humano. Então, isso significa que é um cuidado ao todo do ser humano, né, em todas as suas áreas. E também focado no tratamento natural da cura das doenças. Então, no Brasil, o reconhecimento da aromaterapia como prática integrativa ela ainda é recente. Ela foi incluída na nossa Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares apenas em 2018, sabendo que a Política Nacional ela foi criada em 2006 com o objetivo, então, de regulamentar e de implementar, né, alternativas complementares no cuidado da saúde, né, no cuidado de pacientes, e como uma forma, uma alternativa na medicina. Ela veio como forma de melhorar a nossa saúde pública no Brasil através do SUS. Então, no Brasil, os profissionais de saúde usam a aromaterapia como complemento em suas práticas diárias, né, como busca de reequilíbrio nas necessidades individuais do paciente. A aromaterapia, né, ela ainda não é uma prática regulamentada como profissão em nosso país. Em países afora, ela é vista como profissão já, e no Brasil ela ainda não possui um órgão fiscalizador. Então, se uma pessoa quiser ser aromaterapeuta, ela pode ser aromaterapeuta através de cursos, porém, ela pode exercer como um complemento, né, e não como uma profissão. Então, quanto ao uso da aromaterapia,
a enfermagem a compreende como ferramenta complementar ao processo assistencial, contribuindo para uma abordagem integral e holística à saúde. Então, considerando que a aromaterapia ela foi validada pela nossa política nacional, o seu uso ele tem como abordagem de cuidado, ele ainda é recente, né, no âmbito do SUS. Então, o cuidado como aromaterapia, né, a aromaterapia no cuidado, ele ainda é recente, como eu já falei, foi implementado em 2018 apenas. Então, muitos profissionais de saúde lançam mão deste recurso terapêutico. A problemática, então, do nosso estudo é desvelar, né, se os enfermeiros têm utilizado a aromaterapia como ferramenta no cuidado de enfermagem e como estão fazendo o uso dessa prática milenar. Além disso, é importante analisar quais são os resultados obtidos com a aromaterapia, seja ela clínica ou não. Então, os nossos objetivos gerais, então, são conhecer como a enfermagem faz uso da aromaterapia, como o cuidado, né? E como ela está fazendo isso. Então, a gente quer saber isso por meio de uma revisão de literatura integrativa. Os nossos objetivos específicos são identificar se os enfermeiros publicam estudos sobre aromaterapia clínica, conhecer quais são os óleos essenciais e quais são as suas formas de uso mais utilizadas no cuidado, e principalmente identificar se os resultados obtidos com o uso da aromaterapia pelos enfermeiros. Então, a gente quer saber se os enfermeiros estão publicando trabalhos científicos sobre aromaterapia, como eles estão usando a aromaterapia, se eles usam a aromaterapia no cuidado, e principalmente saber como estão sendo esses resultados obtidos através desses projetos, desses trabalhos. Então, um breve histórico da aromaterapia. Então, o francês Maurice René, em 1937, ele é considerado o pai da aromaterapia e percebeu a eficácia dos óleos essenciais quando ele se acidentou, quando ele acabou queimando, ele acabou se queimando em um acidente de trabalho em um laboratório, que ele estava produzindo perfumes, e ele acabou mergulhando a sua mão em óleo essencial de lavanda, achando que era água. Então, a partir desse acidente, ele percebeu que os óleos essenciais de lavanda, eles têm uma boa forma de cicatrização. Parabéns a Emily, e dando continuidade aos trabalhos, convidamos agora a Francine Aparecida de Souza e a Marcela Mondadori Ávila, orientada pela professora Denise, com o tema Inserção no mercado de trabalho de egressos do curso de enfermagem da Uniplac. Olá, meu nome é Francine, eu sou acadêmica do 10º semestre de enfermagem da Uniplac. Olá, eu sou a Marcela, sou acadêmica também do 10º semestre, e hoje a gente vai apresentar nosso trabalho de curso, que tem como título Inserção no mercado de trabalho de egressos do curso de enfermagem da Uniplac. Esse trabalho tem como professora orientadora a prof. Denise Krieger e professora co-orientadora a Jaqueline Omizou. Então, a inserção no mercado de trabalho, ela gera muitos questionamentos entre os profissionais e entre os estudantes, principalmente aqueles que estão na reta final do curso, pois é muito comum a pessoa ter uma ansiedade e muitas dúvidas em relação a esse primeiro emprego, porque a gente tem, a partir dali, a gente deve ter muita responsabilidade no papel que vamos assumir no mercado de trabalho. E, concomitante a isso, a dificuldade de inserção nesse mercado de trabalho é muito preocupante para o egresso. Então, os recém-formados eles estão sendo cada vez mais cobrados, pois os contratantes e as instituições de serviço, elas querem cada vez mais qualidade nesse profissional. Então, o profissional tem que estar muito bem treinado, e eles são avaliados pela competência técnica, pela agilidade nos procedimentos,
pela capacidade de relacionar o conhecimento adquirido na graduação com o cotidiano, com a rotina daquele setor, daquele serviço, e a forma ética de lidar com as situações. Então, o Conselho Federal de Enfermagem, em 2017, fez uma pesquisa que traçou o perfil da enfermagem, e algumas dificuldades foram relatadas por esses profissionais na inserção no mercado de trabalho. Então, para conseguir esse primeiro emprego, eles relataram que a falta de experiência profissional e de concursos públicos é bem recorrente para conseguir esse emprego, porque o mercado está cada vez mais exigente com essa experiência. Há pouca oferta de emprego em tempo parcial, então, geralmente, profissionais da saúde que estão inseridos em hospitais públicos, por exemplo, têm um contrato muito grande, o que caminha com a falta de concursos públicos, né, com a falta de oportunidade para esse profissional se inserir no mercado. Problemas com a idade, opção sexual e discriminação social também apareceram nessa pesquisa realizada pelo COFEM, que é um fator determinante para o contratante. Então, como objetivo, a nossa pesquisa o objetivo da nossa pesquisa é conhecer como ocorre a inserção no mercado de trabalho dos enfermeiros egressos do curso de enfermagem da Uniplac, formados no período de 2004 a 2018. Então, a metodologia. Então, esse estudo ele é de abordagem quantitativa, exploratória e descritiva. Foi desenvolvido junto aos egressos do curso de graduação em enfermagem da Uniplac. Então, é uma pesquisa de campo que ela está em andamento. No momento, a gente está na fase de transcrição dos dados coletados, para posteriormente a gente poder fazer a análise estatística descritiva. Então, a pesquisa ela respeitou os aspectos éticos estabelecidos na resolução e ela foi aprovada em 30 de agosto de 2019. Então, vale ressaltar que desde então a pesquisa está na fase de coleta de dados. Nós demoramos 1 ano para poder fazer e finalizar essa coleta, devido à dificuldade de entrar em contato com os egressos e tudo mais. Então, foram coletados dados de 228 enfermeiros, egressos das 3 primeiras estruturas curriculares do curso de enfermagem da Uniplac. Então, os participantes eles foram incluídos e selecionados por amostragem aleatória simples, por meio de sorteio, a partir de uma lista fornecida pela Secretaria Acadêmica da Universidade. Então, os dados eles foram coletados por meio de questionário, um formulário do Google Forms. Ele foi precedido das informações referentes ao termo de consentimento livre e esclarecido, no qual o participante tem que optar pelo aceite para poder ser válida a resposta ao nosso questionário. Então, as considerações iniciais até o presente momento. Então, os dados compilados até o momento, eles se referem somente aos egressos da estrutura curricular 3 do curso de enfermagem. Esses egressos, então, eles são egressos formados entre os anos de 2014 e 2018. Então, tal análise reflete uma tendência à inserção no mercado de trabalho, no período de 6 meses após a conclusão da graduação, sendo a área hospitalar de atuação do primeiro emprego a mais predominante. E trabalhar com pessoas é o principal motivo de realização profissional. Então, esses foram os dados compilados até o presente momento, visto que estamos, então, na fase de transcrição dos dados. Então, esse é a nossa apresentação sobre o nosso projeto de TC. A gente espera que esse projeto venha contribuir para o curso de graduação de enfermagem da Uniplac, para os egressos e para a comunidade acadêmica em geral. Então, muito obrigada. Segue agora, então, as nossas referências. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Esperamos que esse projeto venha contribuir muito para a Uniplac e para o nosso curso de enfermagem. Então, parabéns a Marcela e a Francine. Dando continuidade, chamamos agora a Jéssica Pilar Rosa e a Lucas Gomes Zanchetti, orientados pela professora Denise, e o trabalho deles intitula-se Prevenção e Recuperação de Sintomas Osteomusculares em Profissionais da Enfermagem,
uma revisão integrativa. Boa noite a todos. Bem-vindos à 23ª Mostra Científica Reinvenções e Produções Uniplac, trabalho de conclusão de curso do curso de enfermagem, composta pelos acadêmicos Jéssica Pilar. Boa noite, eu, Lucas Zanquete. E orientadora Denise Krieger. Prevenção e recuperação de sintomas osteomusculares em profissionais de enfermagem. Revisão integrativa. Os sintomas osteomusculares em trabalhadores de saúde são manifestações de sobrecarga de trabalho, ritmo excessivo, ausência de ergonomia que afetam os sistemas musculoesqueléticos com efeitos cumulativos no corpo humano. As consequências desses agravos são dores intensas, alterações na sensibilidade, inflamação do membro afetado e fadiga muscular. As causas dos sintomas osteomusculares em profissionais da enfermagem já estão bem consolidadas em diversos estudos que apontam como principais fatores de risco para o aparecimento e manutenção das atividades monóticas e repetitivas, com elevada demanda de esforço físico, psíquico, postura, movimentos inadequados, sobrecarga de trabalho, estresse e aspectos psicossociais. A questão norteadora do nosso trabalho são as seguintes. Existem programas de prevenção e de recuperação de doenças relacionadas aos sistemas osteomusculares direcionados aos profissionais de enfermagem? Quais são os mais referidos na literatura e qual a sua eficácia? O objetivo, então, geral, é identificar por meio de uma revisão de literatura as estratégias de prevenção e recuperação dos sintomas osteomusculares relacionados ao trabalho da equipe de enfermagem. Como objetivo específico, é levantar as ações no âmbito de detecção precoce e prevenção de sistemas osteomusculares em trabalhadores de enfermagem. Identificar a eficácia dessas ações, conhecer as ações inovadoras e de sucesso no campo de prevenção e recuperação de sistemas osteomusculares em trabalhadores de enfermagem e classificar os estudos encontrados de acordo com o nível de evidência científica. Então, nossa metodologia trata-se de uma revisão do tipo integrativa, onde nós buscamos artigos em base de dados eletrônicas Cielo, Lilac, Google, CAPES e BVS. A data escolhida por nós são de 5 anos, então os artigos eles são de 2016 a 2020, com os descritores em enfermagem, transtornos traumáticos cumulativos, saúde do trabalhador e prevenção. Foram incluídos artigos publicados nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, e foram excluídos artigos que não estavam disponíveis na íntegra ou sem acesso gratuito. Então, foram encontrados 39 artigos que se enquadravam nos critérios de inclusão, né, que concordavam com o nosso objetivo e com as datas. Foram excluídas mais de 1000 publicações, as quais foram aplicados os filtros. Parabéns pela apresentação. E damos agora continuidade com a apresentação do trabalho da acadêmica Letícia Marques. A Letícia é orientada pela professora Jaqueline Aparecida Eriguel-Misolo e o trabalho intitula-se Perfil Sociodemográfico dos Egressos do curso de enfermagem da Uniplac. Então, vamos lá. Olá a todos, eu me chamo Letícia Marques, sou aluna do 10º semestre do curso de enfermagem da Uniplac. Minha orientadora nesse projeto é a professora Jaqueline Eriguel-Misolo.
E o projeto que eu vou apresentar, então, é o perfil sociodemográfico dos egressos do curso de enfermagem da Uniplac. Então, a gente quer saber, conhecer esse pessoal que saiu dos egressos e conhecer, então, o perfil que eles apresentam, idade, cor, como será explicado mais à frente. Então, antes de tudo, eu vou salientar aqui que esse projeto que eu estou apresentando, ele se originou de um macroprojeto chamado Perfil do Egresso do curso de enfermagem da Uniplac e inserção no mercado de trabalho. E esse macroprojeto originou 3 projetos, na qual um já foi concluído, e outros 2 estão em andamento, na qual um deles é o meu, que estou apresentando aqui agora. Então, vamos falar sobre um pouquinho a história da enfermagem, antes de conseguir abordar o assunto em si. É importante entender como tudo aconteceu, para a gente poder analisar alcançar o objetivo, né? Então, a enfermagem ela era baseada basicamente na caridade, e depois, com a famosa Florence Nightingale, que marcou a enfermagem moderna, iniciou ela, a enfermagem passou, então, a ser baseada em conhecimentos científicos, técnicos, teóricos e científicos. Deixou de ser uma coisa totalmente empírica, apenas feita para cuidar do próximo, e passou por ser uma coisa embasada com ciência. Então, você tinha que estudar para poder fazer, não simplesmente ter vontade de cuidar de alguém. E, então, a partir daí, várias mudanças foram ocorrendo. Mas no Brasil, a gente vai dar um pulo grande, vamos lá para o século XX. No Brasil, a enfermagem ela teve várias mudanças de contexto, mas marcadas muito fortes no século XX, mas no seu finalzinho. Por exemplo, a nova Constituição brasileira, a reforma sanitária, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, também tivemos a criação do SUDES, que na frente no SUS, e todas as grandes mudanças provocaram também uma grande mudança para o contexto da saúde e para a questão do mercado de trabalho do profissional da enfermagem. Então, a enfermagem era muito restrita e com todas essas mudanças ela teve uma grande expansão no mercado de trabalho. Então, ela se tornou alguma coisa interessante, se tornou uma busca de outras pessoas também, até porque a área de abrangência é muito grande, ela é uma abrangência bem larga, e a inserção, se a pessoa gosta de uma parte mais burocrática, tem como fazer também, se o profissional que está se formando, ou já está formado, se simpatiza mais com as áreas diretamente com as pessoas, é possível. Então, o curso de enfermagem, a profissão enfermagem, ela, além de sofrer grandes alterações, ela se tornou algo que chama atenção e que é uma busca, porque tem que estudar bastante para conseguir ser um bom profissional. Então, com toda essa mudança no contexto da área de saúde e da enfermagem, obviamente aconteceu também as transformações sociodemográficas, né? Na qual principalmente está marcado lá no estudo do INEP, o número de formados em 2001 era 7.046 profissionais da área da enfermagem, enfermeiros. E em 2010, esse número subiu para 42.940 profissionais de enfermagem, ou seja, um crescimento de mais de 500%. E lá, com um estudo feito pelo COFEM, segundo o COFEM, né, a área de saúde, profissionais de enfermagem, os profissionais da área de saúde representam 3,5 milhões de profissionais, mas mais da metade são enfermeiros. Mas isso é toda a equipe, técnicos, auxiliares e enfermeiros. Desses 50% da equipe de enfermagem que está na área de saúde, 23% são enfermeiros. É um número baixo em relação ao resto da equipe, mesmo assim, ele está em ascensão, está crescendo, né? Tanto que ele é visto como uma profissão em ascensão. Então, essas alterações, elas foram demonstrando que as mudanças elas tiveram efeito. E várias mudanças também estão ocorrendo, como a questão da masculina, um crescimento maior da participação masculina no setor, na área, que é vista basicamente como uma área feminina, por muito tempo, sabe? Ela foi vista assim. E agora, focando um pouco na Uniplac, a Uniplac iniciou as atividades com curso de enfermagem no ano 2000, e já formou mais de 524 profissionais da área da enfermagem. E já teve 3 grades curriculares diferentes, com a 4ª em andamento ainda.
Então, com tudo isso, né, com todos esses indicadores, esses mostruários, criou-se, então, a questão norteadora dessa pesquisa, que é qual o perfil sociodemográfico dos enfermeiros egressos do curso da enfermagem da Uniplac. Logo, o objetivo é identificar esse perfil, né, dos egressos formados no período de 2004 a 2018, no qual contempla essas 3 grades curriculares. Então, dando uma visão de literatura básica aqui, a gente vai falar das DCNs, as DCNs, no caso, que elas são as diretrizes curriculares nacionais para a formação dos enfermeiros. Elas basicamente são um conjunto de leis, normas e regras que devem ser seguidas para o planejamento curricular da graduação e das escolas, né? E então elas criam métodos, objetivos maiores para orientar essas instituições de saúde a criar as suas grades curriculares, né? Então, a gente vai seguir agora o perfil do egresso, o perfil do curso de enfermagem da Uniplac. Mas não realmente para o perfil que a Uniplac quer formar, e sim vamos dar uma analisada mais nos currículos formados. Então, como eu disse anteriormente, a primeira turma iniciou em 2000, sendo que a primeira turma se formou em 2004, no primeiro semestre, e a última se formou em 2009, no segundo semestre. Essa turma ela tinha tanto a formação de bacharel quanto a formação de licenciatura. Então, o profissional podia trabalhar na área como lecionar na mesma, né? Era feito por 9 semestres. A segunda estrutura, ela se implementou apenas na área de bacharel, sem licenciatura mais, por conta das próprias DCNs, e iniciou em 2006, e a primeira turma se formou em 2009, no primeiro semestre, e as últimas se formou em 2011, no segundo semestre. Ela possui 8 semestres. E a terceira turma, o terceiro currículo, né, ele foi implantado em 2010 e tem 5 anos de duração. A primeira turma se formou em 2014, no segundo semestre, e está em vigor até as turmas que iniciaram em 2017. E aqui a gente vai, então, para os dados gerais do perfil da enfermagem brasileira. Esse é um estudo realizado pelo COFEM, junto com a Fundação Oswaldo Cruz, sobre o perfil da enfermagem no Brasil, desenvolvido em 2013. Essa pesquisa ela abrangeu toda a equipe de enfermagem, ou seja, os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e enfermeiros, mas deu ênfase ao profissional da enfermagem. E como é daqui, desse estudo, que sabe que 23% das equipes de enfermagem, desses trabalhadores da enfermagem, 23% são enfermeiros formados, e ela é realmente uma profissão com a predominância feminina, mas nos últimos anos ela tem tendo um crescimento da participação masculina, ou seja, 85% desses enfermeiros são mulheres, mas 14% são homens. Ou seja, está tendo um crescimento devagarzinho, mas a participação masculina está acontecendo, ou seja, não está sendo apenas uma profissão atrativa para as mulheres. E, assim, esse estudo também trouxe a questão da raça e cor desses profissionais de saúde, da enfermagem. Focar apenas nos enfermeiros, nesse estudo, mostrou que 42% se consideram brancos. Desculpe, 59% se declara branca, 31% se declara parda e 6,6% se declaram negros ou pretos. Então, esse estudo está sendo um guia para esse projeto, e com ele também que se pretende fazer as comparações da análise mais tarde desses egressos, né? Então, a metodologia é um estudo com abordagem quantitativa e exploratória descritiva. O local, então, ele é a Uniplac, mas também é o curso de enfermagem da Uniplac. Os participantes, então, são os egressos formados no período de 2004 a 2018, contemplando então as 3 estruturas curriculares do curso. E a amostra está aqui. O currículo 1, ele teve um número de formados de 336 alunos, mas na amostra serão analisadas 119 pessoas desse currículo. O currículo 2 formou 115 pessoas, mas serão feitas a amostra
de 48 participantes. E o currículo 3 formou 93 pessoas, na qual serão analisadas 38 pessoas. Então, essa amostra ela é feita de forma aleatória, ela é uma amostragem feita de forma aleatória, por meio de um sorteio. E então, para que não haja a indução pedido de outras pessoas, interferências, né? Então, se sorteia essas pessoas dentro da... Se tem, então, o nome dos egressos, se sorteia o número deles e, a partir desse número, se faz o contato com eles para participarem da pesquisa. Se o egresso não quiser participar, se faz um novo sorteio para substituir esse egresso que não quis. As variáveis do estudo, então, são as variáveis sociodemográficas, que é sexo, cor, raça, idade, renda, e as ocupacionais, né, que daí se formou, maior tempo de atuação no emprego. Então, a gente vai agora para a técnica de coleta e registro de dados, registro e análise de dados. A técnica de coleta ela é feita por meio do sorteio, o instituto sorteia o participante e sempre tem contato com esse participante, seja por redes sociais, o Facebook e WhatsApp, ou por telefone, caso ele tenha, né, o registro ali ainda, e está funcionando, ou por telefone. E também por e-mail. Então, se o participante aceitar participar, antes estava sendo feito por duas formas, ou fisicamente, a pessoa sai e se encontra no local que o egresso determinou, de sua preferência, ou se enviar por e-mail essa pesquisa, na qual o egresso tinha que imprimir e escanear e mandar de volta. E agora a gente está com o Google Forms, então a gente entra em contato pelo WhatsApp, pelo Facebook, manda a pesquisa e eles respondem de volta, já pronto o arquivo. E os registros, então, eles serão feitos em tabela da Microsoft Excel e será analisado, então, depois essa tabela por um software IBM da SPSS, que é Static Version, que vai analisar esses dados e gerar aquilo que está se pedindo, né? Então, em respeito aos aspectos éticos, a pesquisa ela foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa. E, então, junto com tanto o Google Forms quanto por e-mail fisicamente, há um termo de consentimento livre e esclarecido para assinar. Então, se o egresso está de acordo, ele assina, está tudo certo. Então, a gente está... E, como disse anteriormente, esse projeto foi submetido à pesquisa, ao Comitê de Ética e Pesquisa, e foi aprovado, né? Então, tudo certo. E, atualmente, a coleta de dados já finalizada, e isso está na etapa de análise e de organização desses dados. Então, o que se espera com isso, né, com esse estudo, é conhecer o perfil sociodemográfico do egresso e compartilhar dados obtidos através desse estudo com a comunidade acadêmica em geral, para saber o perfil que a Uniplac está formando e se as mudanças que estão sendo geradas ou não, né? Se a Uniplac e os egressos, eles acompanham o que os estudos atualmente estão falando sobre todas essas mudanças na área. Aqui é uma amostra do questionário, na qual se pergunta as variáveis demográficas, que é sexo, raça, idade, se formou, e a renda salarial, né? E aqui está um breve cronograma, na qual atualmente estamos, então, na fase de análise de dados, para depois fazer a escrita do artigo. E as referências, né? Então, com isso, eu agradeço a paciência e a oportunidade de apresentar meu trabalho. Tchau, tchau. Parabéns, Letícia. Agora chamamos a Rosângela Garcia da Silva e Thaís Becker de Macedo, orientados pela professora Daiane Barbosa. O nome do trabalho é Avaliação da Cobertura Vacinal de Professores Universitários. Então, boa noite, meu nome é Rosângela, eu sou acadêmica do curso de enfermagem do 10º semestre. Boa noite, eu sou a Thaís, também sou acadêmica do 10º semestre do curso de enfermagem.
e hoje a gente vai apresentar para vocês o nosso trabalho de conclusão de curso, que é um projeto de pesquisa chamado de Avaliação da Cobertura Vacinal de Professores Universitários. Nossa professora orientadora é a Daiane Barbosa. Então, a nossa introdução. A vacinação constitui-se em uma das medidas mais eficazes de prevenção a doenças transmissíveis, estimulando assim o sistema imunológico de cada indivíduo a produzir anticorpos necessários para combater determinados agravos. O Brasil possui 2,2 milhões de professores. Este grupo foi incluído na lista prioritária de vacinação somente no ano de 2017, quando se fala em vacinação contra a influenza. Os professores são pessoas que circulam em todos os meios, têm contato diário com todos os alunos, e à medida que o professor adoece, todos os demais alunos podem ser também prejudicados. Do mesmo modo, o professor é fundamental no processo de ensino-aprendizagem, tornando-se espelho para seus alunos. A justificativa. Então, a escolha dessa temática se deve à baixa cobertura vacinal do adulto. Considera-se o professor universitário uma população alvo a ser estudada no tocante à cobertura vacinal devido ao contato direto que possui com um grande número de pessoas, podendo assim estar mais propenso a adquirir doenças transmissíveis e também por existirem poucos artigos relacionados à cobertura vacinal do adulto. Nossa pergunta de pesquisa é: quais as potencialidades e as fragilidades da adesão ao calendário vacinal dos professores de uma instituição de ensino superior da Serra Catarinense? Os objetivos da pesquisa, então. O objetivo geral é avaliar a cobertura vacinal de professores de uma instituição de ensino superior da Serra Catarinense. Os objetivos específicos: identificar as fragilidades e potencialidades do calendário vacinal de professores de uma instituição de ensino superior da Serra Catarinense e elaborar estratégias que possam elevar a cobertura vacinal do adulto. A metodologia. Então, é um estudo de pesquisa de natureza exploratória e descritiva e abordagem quantitativa. O cenário do estudo acontece na Universidade do Planalto Catarinense, na Uniplac, que é uma instituição de ensino superior pública de direito privado, comunitária, beneficente de assistência social e regional. Então, os participantes da pesquisa são professores credenciados na universidade, nas diversas áreas de conhecimento, que aceitarem a se submeter à pesquisa. Critérios de inclusão: professores com idade de 20 a 59 anos, que fazem parte da docência na instituição, sem distinção de tempo de serviço ou vínculo empregatício. E os critérios de exclusão são professores que estiverem de férias, de licença ou afastados do cargo. A coleta e análise de dados vai acontecer por um questionário com perguntas objetivas. Então, os dados serão computados pela plataforma Google Forms, sendo que, posteriormente, esses dados obtidos serão analisados e apresentados como resultados do nosso estudo. E o nosso projeto foi aprovado pelo CEP, respeitando todos os preceitos éticos de pesquisa. Resultados. Então, a pesquisa encontra-se em andamento desde o dia 25 de agosto de 2020. A coleta de dados está sendo realizada por meio de um questionário semi-estruturado contendo perguntas objetivas e descritivas acerca da temática. O questionário está sendo encaminhado em formato de formulário do Google Forms para o e-mail institucional dos professores e também por mensagem via aplicativo móvel de comunicação. Então, até a presente data, foram respondidos cerca de 87 formulários e convidamos que os professores da Uniplac respondam à nossa pesquisa, participem, da nossa pesquisa.
Aqui estão algumas das referências que a gente utilizou no nosso trabalho. Nós agradecemos muito a atenção de todos. Obrigada e boa noite. Boa noite. Parabenizamos, então, as acadêmicas Rosângela e Thaís pela apresentação, e, na sequência, a Thaís vai apresentar um outro trabalho, né, que ela desenvolveu individualmente, sob a orientação da professora Caroline Beatriz Chons, e o título do trabalho é... Então, o projeto Meditar, reduzindo o estresse e a ansiedade na comunidade. Olá, pessoal. Eu sou a Thaís Becker. Eu sou acadêmica do último semestre do curso de graduação de enfermagem. E eu vou apresentar para vocês hoje um pouco sobre o projeto Meditar, que é um projeto de extensão da Uniplac que visa reduzir o estresse e a ansiedade na comunidade. Ele tem como coordenadora e orientadora a professora Caroline Beatriz Chons. Então, qual o objetivo desse projeto? Ele é um projeto que visa realizar práticas integrativas e complementares em saúde, que são as PICs, que contribuam para a redução do estresse e da ansiedade nos participantes tanto da comunidade acadêmica, como também da comunidade externa em geral. Então, essas práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs, elas são práticas que complementam o processo de cuidado de um indivíduo, e elas atuam como coadjuvantes no processo dos processos de saúde e doença. Então, elas têm como base terapias holísticas não medicamentosas. A metodologia. Nossas atividades do projeto iniciaram-se no ano de 2017, onde foi realizado um estudo piloto dentro da universidade. Então, como o projeto foi bem aceito pela comunidade acadêmica, ele passou a ser financiado pelo artigo 171 como um projeto de extensão no ano de 2018, 2019 e também neste ano de 2020. São realizadas práticas de meditação guiada, yoga, dança circular, reiki, barra de axis, diksha, entre outras práticas. As atividades são gratuitas e são abertas para toda a comunidade. Elas acontecem em 2 locais, na Universidade do Planalto Catarinense e na Unidade Básica do bairro Santa Helena. Devido ao cenário de pandemia atual, as nossas atividades do projeto se realizaram normalmente nos meses de fevereiro e março desse ano, porém, devido às atividades de extensão serem suspensas na universidade, infelizmente, nós não realizamos nossas práticas ao longo desse ano, mas elaboramos outras estratégias para continuar aproximando as PICs dos universitários, dos internautas. Nós realizamos lives através das redes sociais e também videoconferências por meio da ferramenta Google Meet. Então, cada semana, nós convidamos profissionais terapeutas que venham compartilhar conosco sobre algumas PICs, sobre terapias, e assim a gente conseguiu alcançar, e estamos conseguindo alcançar um número bem significativo de pessoas. Então, todos os dias, durante essas lives, nós abordamos diversos assuntos, realizamos práticas como yoga e a meditação, e continuamos a aproximar, então, essas práticas e beneficiar as pessoas. Os participantes, então, eles relatam uma melhora expressiva de saúde mental a participar dos grupos. Referem em fala informal a redução da ansiedade e do estresse, a melhora nos sintomas agudos e crônicos de saúde, inclusive a melhora até do padrão de sono. Aqui são as nossas referências. E para concluir, então, de acordo com o Ministério da Saúde, evidências científicas têm mostrado realmente o tratamento integrado entre a medicina tradicional e as práticas integrativas e complementares, que realmente tem tido muitos benefícios em alinhar essas duas
esses dois tipos de tratamento, mas é importante destacar que as práticas integrativas, elas complementam o processo de cuidado. E isso vai variar de acordo com a saúde de cada pessoa. Então, muito obrigada a quem assistiu. Qualquer dúvida, estou à disposição. E finalizando, então, as apresentações, chamamos agora, então, agradecemos, claro, a Thaís e a Rosângela pela apresentação do trabalho. E a Thaís por esse trabalho individual, né? E agora a Victória, orientada pela professora Rosiléia Marinho de Quadros. E o título do trabalho é Discromatopsia, uma doença negligenciada. Eu sou estudante da 4ª fase de enfermagem. Hoje eu vou estar falando, então, sobre o meu projeto de iniciação científica, que é disposto pela Uniplac, e a minha orientadora é a professora doutora Rosiléia Marinho de Quadros. O título do meu trabalho, então, é Discromatopsia, uma doença negligenciada, que é basicamente uma doença sem cura, que é popularmente conhecida como daltonismo, e é uma doença onde as pessoas não conseguem enxergar determinados comprimentos de onda ou que as não conseguem dizer certinho qual cor elas estão enxergando. Né? A suspeita dessa doença, ela é feita de 2 a 3 anos, quando a criança está aprendendo sobre as coisas. E o diagnóstico precoce dessa doença, ele possibilita que a criança não sofra tanto na vida estudantil dela, né, e que ela se sinta mais integrada, né, possibilitando uma melhoria na aprendizagem dessa criança. O objetivo do trabalho o objetivo geral, né, do trabalho é conhecer a real situação que os estudantes da rede municipal de educação têm em relação à discromatopsia e o diagnóstico, e identificar qual é o entendimento que esses indivíduos têm dessa patologia e quais as dificuldades que elas apresentam na vida cotidiana, mas principalmente na vida estudantil. Os objetivos específicos: obter maiores informações sobre esse tema em estudantes, especificamente, relação do diagnóstico de discromatopsia, se ele é existente ou não, então se nesse grupo de pessoas que eu vou fazer o teste, se existe a discromatopsia ou se ela não é existente, o sexo e idade do estudante, então se a prevalência dessa doença é mais em meninos e meninas e qual a idade deles, principais tipos de discromatopsia, né, hoje a gente sabe que existem 3 tipos de autonomia, que são pacientes em gerais que não conseguem definir bem certo o que é o verde, o que é o marrom. Protanopia, que são pacientes que não enxergam o vermelho. E tritanopia, que são pacientes que não conseguem distinguir qual que é o amarelo e qual é o azul. E principais problemas encontrados no cotidiano em decorrência desse distúrbio, né? Então, como eu estou falando do meio estudantil, por exemplo, um paciente que possui a protanopia, então, que são pacientes que não enxergam o vermelho, está lá numa aula de ciências, por exemplo, vai ter uma dificuldade na hora de enxergar a anatomia do. Então, problemas relacionados a isso ao meio estudantil. Né? A metodologia do trabalho ele vai ser de caráter longitudinal, né, observacional e descritivo de cunho epidemiológico. E nesse projeto a gente vai realizar o teste de Ishihara, que é basicamente um teste que visa detectar a deficiência das cores vermelha e verde, ou a ausência dessa percepção dessas cores, né, de cores em gerais, aí no caso. Então, esse teste é basicamente 6 lâminas, que apresentam várias bolinhas que variam de 1 a 3 milímetros, e essas bolinhas, dependendo da disposição delas, elas podem formar números, letras, né, até mesmo figuras, vai mesmo da disposição dela, da tonalidade e da saturação. Então, qual que é a característica da população que será realizado o teste? Então, serão estudantes de ensino fundamental da 1ª à 5ª série, de 5 colégios de rede municipal aqui de Lages, né? 4 escolas de regiões periféricas e uma na região central. E a idade dessas crianças será de 7 a 10 anos, de ambos os sexos, e serão convidados a participar, então, 10 estudantes de cada série, e no final totalizará 350 alunos.
Então, para a aplicação do teste, então, primeiramente a gente vai fazer um pré-questionário, perguntando qual é a idade, o gênero, se faz o uso de algum medicamento, e logo após será aplicado o teste, então, num lugar bem iluminado, né, com o mesmo examinador que fez a obtenção dos dados anteriormente, e serão apresentado o teste de Shihara durante 3 a 5 segundos, para o estudante visualizar e falar quais os números estão apresentados, e com uma distância de mais ou menos 35 centímetros. Então, ali eu coloquei embaixo uma observação, né, que esse projeto, por ele ser feito com seres humanos, ele é submetido ao Comitê de Ética de Pesquisa em Seres Humanos, né, para saber se esse projeto poderá ser feito com essas crianças ou não. Então, a devolutiva a gente vai fazer tanto para a escola quanto para a Secretaria Municipal de Educação. Para a escola, a gente vai disponibilizar os dados justamente para eles entrarem em contato com essas famílias que os alunos forem diagnosticados, né, para conversar com eles, né, para deixar eles atentos. E para a Secretaria Municipal de Educação, a gente também vai disponibilizar os dados para que eles tomem alguma medida, né, porque se tiver muitos alunos de escleromatopsia, que os professores se sintam mais capacitados a dar aula para esses alunos. Os resultados, então, que a gente espera com esse projeto é que a gente obtenha uma maior quantidade de informações em relação à descromatopsia congênita nos estudantes da rede municipal de Lages, e também buscar alternativas junto com a Secretaria Municipal de Educação para capacitar esses professores a lidar de uma forma mais cotidiana com o tema. Isso. Obrigada. Parabéns à Vitória, então, pela apresentação desse trabalho. E assim encerramos os trabalhos do curso de enfermagem, né, de estudantes do curso de enfermagem, orientados por professores, também do nosso colegiado, né, na 23ª mostra. Então, agradecemos o empenho de sempre, né, o comprometimento dos nossos professores, acadêmicos, reitoria, pró-reitoria de extensão, e dizemos que vamos deixar aqui para vocês que vai ficar gravado no YouTube e aí vocês poderão ter acesso. Muito obrigada pela participação de todos e uma boa noite. Boa noite.